Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à aula de História. Sim, nós vamos continuar falando sobre a história do Brasil colonial aqui com o pessoal do 8º ano. Eu sou o professor Felipe Pego Camargos e nós estamos juntos nessa caminhada. Quero, antes de iniciar a aula, relembrar você, tá? Porque nunca é demais relembrar. Você que está assistindo as aulas pela TV ou por outras plataformas, você não se esqueça de levar as suas atividades para a escola, tá bom? Então, vai, preenche as atividades, responde tudo certinho e leva para a escola. Ou você tem a outra opção de acessar o Google Classroom, que é o programa, o aplicativo da Aula Paraná. Você pode, então, responder as atividades também, principalmente por esse recurso, tá? Pelo Google Classroom. E, então, você tem essas opções, tá? Levar até a escola ou o ideal que você responda por esse aplicativo. E ainda, né, para você que está usando o aplicativo, não se esqueça de toda a aula você preencher o link da chamada, tá? Preencher a sua presença, ok? Dito isso, vamos para a aula de hoje, que falaremos sobre rebeliões na América Portuguesa, Conjuração Baiana, tá? E avançando, os objetivos da aula. Vamos ler. Explicar e problematizar os movimentos e as rebeliões da América Portuguesa, articulando as temáticas locais e suas interfaces com processos ocorridos na Europa e nas Américas. O que significa isso? Significa que nenhum fato está isolado do outro. A Conjuração Baiana, assim como nós estudamos a Conjuração Mineira nas aulas anteriores, estão dentro de um contexto que recebeu influência do Iluminismo, da independência dos Estados Unidos, enfim, de uma série de fatos, um contexto que envolve o Brasil colonial, tá? E o outro objetivo, vamos ler aqui, identificar os motivos, ações e consequências do movimento Conjuração Baiana, enfatizando a participação afrodescendente. Falando em participação afrodescendente, tá? E esse termo afrodescendente, né, para ficar bem esclarecido, bem dito aqui, são os descendentes de africanos, tá? Falando nisso, que é o nosso segundo objetivo da aula, quero que você acompanhe aqui na tela. Raio-X do racismo no Brasil. Tá? População brasileira, 55% de negros. Quando falamos em negros, estamos falando em negros e pardos, tá? O que seria isso, professor? Estamos falando de pessoas como o professor aqui, que é um afrodescendente. Então, o afrodescendente pode ser aquela pessoa negra, descendente de tanto de pai e mãe afro-brasileiro, afrodescendente, quanto aquela pessoa chamada de mestiça, que, repito, é o meu caso, né, que tem um lado da família afrodescendente e outro lado de outra etnia. Por exemplo, o outro lado da minha família é de descendentes ibéricos, portugueses e espanhóis. Então, quando a gente fala aqui de pretos e pardos, estamos falando, tá, dessas características, ok? E pessoas mortas por assassinato. 71% das pessoas que morrem por assassinato no país, gente, no Brasil, são negros, tá? Considerando pretos e pardos. E ocupantes de cargo de gerência, apenas 30% de negros. O que esse raio-x mostra? Primeiro, a maioria da população brasileira é negra, é afrodescendente, seja negra, pretos ou mestiços, né, pardos. E dessa população, nós temos 71%, tá, dos assassinatos acontecem com essa população, um aspecto negativo. E ocupantes de cargo de gerência, que é um aspecto positivo, apenas 30% ocupam cargos assim de supervisão, de gerência, de liderança, tá? De acordo com a reportagem da Agência Senado, publicada em 22 de junho de 2020, tá? Aqui temos uma adaptação.
Estudiosos da desigualdade racial afirmam que, para que a luta contra a discriminação da população negra produza resultados consistentes, há um passo decisivo que nós, brasileiros, ainda não demos: assumir que a sociedade brasileira foi construída sob as bases da escravidão e que isso apresenta consequência nas relações raciais até hoje. Tá? O que significa isso? Significa que precisamos entender que a escravidão que aconteceu no Brasil por mais de 3 séculos, tá, levou a uma sociedade que olha o afrodescendente com discriminação. Tá? A matéria publicada no site Agência do Senado Federal alerta publicamente a população brasileira que é necessário extinguir o racismo em âmbito individual e social. Mesmo sendo a maioria dos brasileiros, negros e pardos sofrem discriminação em diversas áreas. Tá? Então, gente, a gente precisa se conscientizar e, mais que isso, tomar atitudes que não discriminem. Então, reconhecendo que vivemos numa sociedade assim, precisamos mudar a nossa consciência e termos muito além do que o respeito, mas também a questão das oportunidades, certo? E na aula de hoje nós vamos estudar uma revolta que contou com a participação e liderança de afrodescendentes que desde o Brasil colonial lutaram por melhores condições de vida e igualdade social. Então, gente, que fique bem esclarecido aqui. O povo negro, o povo afrodescendente, e estou repetindo pela 3ª vez, do qual eu também faço parte, nunca aceitou silenciosamente, passivamente a exploração. Sempre encontraram formas de lutar contra isso. E aí, a Conjuração Baiana vai mostrar isso, vai mostrar essa presença afrodescendente em um movimento contra Portugal. Vamos em frente? Relembrando, durante o século XVIII, sobretudo durante a exploração do ouro no Brasil, alguns colonos se rebelaram contra a coroa portuguesa devido aos abusivos impostos. O movimento chamado Conjuração Mineira, de 1789, planejou a separação de Minas de Portugal. Todavia, um dos envolvidos traiu o movimento. Tiradentes foi enforcado e esquartejado por ordem da coroa portuguesa, que não aceitava ser questionada pelos colonos. Tá? Então, aqui, relembrando a última aula, tá? Como que terminou a Conjuração Mineira? Terminou com o enforcamento de Tiradentes e o movimento dos rebeldes, tá? Que queriam a liberdade, ainda que tardiamente, foi reprimido. Tá? E a exploração portuguesa continuou. Tá? Estamos em um contexto da exploração portuguesa em todo o território brasileiro. No final do século XVIII, falando agora da Conjuração Baiana, tá? Conjuração Baiana, no final do século XVIII, mais da metade da população da Bahia era formada por afrodescendentes, tanto libertos quanto escravizados, que trabalhavam nos mais diversos setores, ok? E embora o comércio estivesse crescendo, para a maioria da população a situação era de pobreza, que se agravou com o aumento dos preços dos alimentos, consequência dos impostos abusivos. Mesmo sendo a grande maioria da população, os afrodescendentes sofriam com preconceito. O que nós lemos agora, tá, quer dizer o seguinte: a Bahia, tá, tinha, igual foi apresentado no início aqui, a maioria de sua população afrodescendente. Quando nós lemos ali, entre escravizados e libertos, é que durante o período colonial, mesmo antes de acabar a escravidão, o escravo ele poderia ser alforriado, ou seja, ele poderia conseguir a sua liberdade. Então, mesmo com a escravidão existindo no país, existiam aqueles negros afrodescendentes que conseguiam romper com essa condição de escravidão. E nesse contexto de final do século XVIII, lá na Bahia, começou a ter uma carestia. O que seria essa carestia? O aumento do preço dos alimentos. Tá? E para piorar essa situação, tá, os pesados impostos. Veja que os impostos têm se repetido como um dos grandes motivos das rebeliões na América Portuguesa. Tá? Por quê? A partir do momento que a pessoa trabalha e tem parte da sua renda, do seu lucro tirado por causa dos impostos, ela não consegue
pagar suas contas devidamente, ela não consegue se alimentar adequadamente, enfim, ela trabalha, mas não vê o resultado disso. E a Bahia estava dessa forma. E ainda a questão da discriminação por conta dos afrodescendentes, dos negros que ali viviam. Aqui, gente, quero apresentar para vocês uma imagem, enterro de uma mulher negra, obra de Debré, século XIX, tá? Então, aqui nós vemos, né, vamos analisar aqui que essa mulher negra, ela está sendo conduzida, ela está sendo levada. Veja aqui que não é um caixão, como nós estamos, perceba que não é um caixão, como nós estamos acostumados a ver nos funerais, certo? E aqui existe um cortejo, né? Percebam, analisem nas obras a questão das roupas que eram usadas, enfim, e esse cortejo fúnebre aqui e a presença, tá? Se você olhar na imagem, você vai conseguir ver, tá? A ampla presença negra, tá? Note isso, a ampla presença negra nessa praça, nesse lugar público, né? Tem sim pessoas brancas, mas em número reduzido. Por quê? Porque a maioria da população de fato era afrodescendente. Chegamos à nossa primeira atividade e nessa primeira atividade, considerando a conjuração baiana e o que nós vimos até agora, tá? Responda, qual era a origem da maior parte da população da Bahia durante o século XVIII? E B, qual o motivo para que os preços dos alimentos tivessem elevado? Acabamos de falar sobre esse assunto, tá? Então, duas questões, vocês terão alguns minutinhos para responder e daqui a pouquinho a gente volta. Até logo.
Conseguiu responder? Espero que sim. Vamos lá. A maior parte da população da Bahia durante o século XVIII era afrodescendente. Fácil, né? Nós comentamos aqui bem no início da aula e reforçamos durante a aula. E B, os preços dos alimentos elevaram-se em razão dos impostos abusivos da coroa portuguesa, que tornaram os produtos mais caros. Também comentado, né? Aquilo que eu mencionei. Pessoa que trabalha, mas tem parte dos impostos ali tirados da sua renda, essa pessoa acaba não conseguindo ver muito resultado do seu trabalho e acaba não tendo uma vida a mais digna possível, pois né, tudo muito caro, então ela não pode, às vezes, comprar o que ela necessita, né, para atender todas as suas necessidades. Vamos avançar aqui? Conjuração baiana, né, nosso tema da aula de hoje. Diante dos problemas sociais e econômicos que haviam na Bahia, ocorreu uma insatisfação generalizada. Pensadores como Cipriano Barata, médico, e o padre Agostinho Gomes começaram a pregar ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Gente, aqui a gente tem um movimento que lembra em alguns aspectos o que foi a Conjuração Mineira. Então você tem pessoas com influência, tá? Só que tem um detalhe, enquanto lá em Minas Gerais a elite que tomou a iniciativa, aqui a insatisfação, ou seja, o descontentamento está generalizado, tá? Então o Cipriano Barata, ele é um médico, ele conhece várias pessoas e ele está falando o seguinte, olha, precisamos de igualdade, de liberdade, certo? E fraternidade, e o Agostinho Gomes também, padre, né, contato com muitas pessoas, está falando o mesmo discurso. Aqui nós temos um retrato póstumo de Cipriano Barata, tá, que nós acabamos de mencionar. Então, assim, por que eu faço questão de dizer que é um retrato póstumo? Porque nós temos aí que ter cuidado ao analisar as fontes. Então, esse retrato aqui é de 1923, sabemos que Cipriano Barata, historicamente, ele era branco, mas não temos como afirmar exatamente que ele, né, tinha igualzinho ele está sendo representado aqui. Tá? Então, só uma pequena observação nesse contexto, tá? Porque é um retrato póstumo, nós não temos um retrato ali da época, né, em que alguém que o acompanhou e o retratou em vida. Feita essa observação, mencionando aqui Cipriano Barata, nós temos, falei que tinha alguns aspectos que lembravam, tá, alguns aspectos da Conjuração Mineira, tá, que também tem na Conjuração Baiana. Tá? Então, vamos reorganizar a fala aqui. Alguns aspectos da Conjuração Baiana que nos lembram da Conjuração Mineira e aqui a bandeira. Então, os mineiros tinham sua bandeira e os baianos também tiveram a sua bandeira, a bandeira da República Baiense. Por essa bandeira aqui, tá, nós já conseguimos perceber que um dos objetivos da Conjuração Baiana era o quê? Fundar uma república. Uma vez que um dos objetivos dos baianos era fundar uma república, o que significa? Significa que eles queriam a separação em relação a Portugal também, tá? E essa separação de Portugal partia também dessa questão dos pesados impostos que Portugal aplicava sobre a região da Bahia e em todo o Brasil. Aqui eu quero ler um trecho para vocês, tá? De um documento datado de 12 de agosto de 1798, tá? Exatamente nesse contexto da Conjuração Baiana. Vamos lá? O poderoso e magnífico povo baiense, republicano desta cidade da Bahia republicana. Quer o povo que todos os membros militares de linha, milícias e ordenanças, homens brancos, pardos e pretos, concorram para a liberdade popular. Manda o povo que cada um soldado perceba de soldo 2 tostões cada dia. Os oficiais terão aumento de posto e soldo. Nesse documento, a gente consegue ver o quê? Um apelo, tá, generalizado para brancos,
para pretos, para pardos. Veja que aqui nós temos uma coletividade, tá? E o que? A valorização do ofício militar, a valorização do soldado, tá? Aquele responsável por manter a segurança. E a palavra que mais nos chama a atenção aqui, tá? Ou as palavras, melhor dizendo, são o povo republicano. Então, esse documento é um documento que estimula o quê? A separação política em relação a Portugal. E, além de republicano, concorram para a liberdade, lutem pela liberdade. Então, aqui, esse documento traz como uma mensagem muito voltada para a questão das forças dos soldados baianos lutarem por uma república, pela liberdade. Esse contexto levou pessoas de vários grupos sociais, tanto ricos quanto pobres, a simpatizarem com o movimento rebelde. A estratégia para a divulgação das ideias revolucionárias do movimento se deu por panfletos que eram afixados em prédios públicos. Gente, olha que interessante. Os rebeldes, então, e aqui, que fique bem explicado, de vários grupos sociais, tanto pobres quanto ricos, o que eles faziam? Eles escreviam ali uma mensagem, certo? De liberdade, como a gente acabou de ler agora nesse documento. E nessa mensagem, o que eles iam fazer? Eles pegavam, tá? Lógico, sem os soldados da coroa portuguesa observarem, eles iam, né? E colocavam, prendiam esse panfleto nos prédios públicos, em locais que as pessoas passavam. Então eles poderiam fazer isso à noite, por exemplo, e no outro dia a população que acordava cedo para ir trabalhar estaria caminhando por algumas ruas, por alguns locais e lendo, tá, esses manifestos, esses documentos, esses panfletos pela liberdade. Os conjurados baianos tinham como objetivos, então vamos ver aqui quais eram as intenções dos conjurados baianos. O fim do domínio português na Bahia, a proclamação de uma república em que todos tivessem igualdade de tratamento, olha que interessante, a abertura do Porto de Salvador para o livre comércio, a diminuição dos impostos e o aumento dos soldos, dos salários e da oferta de alimentos, o fim do preconceito contra os negros. Lá no início da aula, eu falei para vocês que o povo negro, o povo afro-brasileiro, o povo afrodescendente não aceitou passivamente as injustiças do preconceito. E aqui a gente vê esses objetivos da Conjuração Baiana e você percebe dois pontos muito interessantes nesse sentido. A questão da igualdade de tratamento nessa república e também o fim do preconceito. Além também dos problemas políticos, né, separar em relação a Portugal e mesmo da questão dos impostos que fez o preço dos alimentos aumentarem. Então, esses são os objetivos da Conjuração Baiana. E na atividade número 2, eu aqui pergunto para vocês, em relação à Conjuração Baiana, responda, qual foi a estratégia para a divulgação pública das ideias dos rebeldes? Acabamos de comentar. E B, escreva três objetivos dos conjurados baianos. Boa tarefa e daqui a pouquinho a gente volta.
Conseguiu responder? Vamos lá? A. Os rebeldes usaram como estratégia para divulgação pública afixar panfletos nos edifícios públicos, nos prédios do governo. E B. Escreva 3 objetivos. Então, 3 dos 5 apresentados. O fim do domínio português na Bahia, a proclamação de uma república em que todos tivessem igualdade de tratamento, a abertura do Porto de Salvador para o livre comércio, a diminuição dos impostos e o aumento dos soldos, salários e da oferta de alimentos, o fim do preconceito contra os negros. Lembrando, apenas 3 de todos esses objetivos aqui, ok? Espero que você tenha acertado. Vamos em frente. A ação dos rebeldes causou preocupação tanto no governador da província da Bahia quanto de Portugal. A mensagem dos panfletos permitia deduzir que o movimento rebelde inspirou-se na Revolução Americana, também chamada de Independência dos Estados Unidos, na Revolução Francesa, tá? Que se iniciou em 1789, e na luta por liberdade em São Domingos, na América Central, em 1791. Então veja que você tem a presença da independência dos Estados Unidos influenciando tanto mineiros quanto baianos, mais a Revolução Francesa. Daí você tem a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade, muito defendida por Cipriano Barata, por exemplo. A reação da administração portuguesa foi a prisão de dezenas de rebeldes, bem como a condenação à morte de 4 líderes, todos afrodescendentes e pobres. Tá? Aqui, gente, eu quero explicar esse detalhe para vocês. Tá? Tinham líderes e pessoas que participavam da Conjuração Baiana brancas. Teve pessoas, tá? Esse movimento Conjuração Baiana não foi exclusivamente de afrodescendentes. Porém, a coroa portuguesa fez o quê? Ela condenou, tá? Ela puniu afrodescendentes exclusivamente e ainda afrodescendentes pobres. Então, a coroa portuguesa aqui, até na hora de punir, diferenciou brancos e afrodescendentes. Tá? Então, aí a gente lembra do nosso objetivo da aula. Mas, vamos para a questão 3. Considerando o contexto e o movimento rebelde, Conjuração Baiana, responda: quais movimentos, fatos históricos, possivelmente influenciaram os conjurados baianos? Acabamos de falar sobre eles. Boa atividade, aproveite esses minutos e até logo.
Respondeu? Vamos corrigir? Os fatos históricos foram Revolução Americana ou Independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa e na luta por liberdade em São Domingos, na América Central, ok? Então, foram esses fatos que possivelmente influenciaram, que de fato influenciaram. Avançando aqui, tá? Comentei com vocês antes do exercício sobre a questão dos 4 afrodescendentes pobres que foram condenados pela coroa portuguesa, pela administração portuguesa. Vamos falar um pouquinho sobre eles também. Os rebeldes baianos, condenados à forca e esquartejamento foram Lucas Dantas, que era soldado, Luiz Gonzaga das Virgens, também soldado, João de Deus, que era alfaiate, Manuel Faustino, que também era alfaiate, né? Então, alfaiate é aquela pessoa que trabalha com roupas, né? Que faz roupas sob medidas. E a pena capital foi cumprida em 8 de novembro de 1799, na cidade de Salvador, capital da Bahia. Então, aqui nós temos a execução a morte e o esquartejamento também aplicados a esses conjurados, ok? Então, aqui, né, eu quero apresentar essas imagens aqui para vocês, tá? O busto aqui de Lucas Dantas do Amorim Torres, de Luiz Gonzaga das Virgens Veiga, certo? Manuel Faustino, João de Deus, tá? Então, esses líderes, tá? Esses afrodescendentes que ousaram lutar contra um sistema desigual, discriminatório, tá? Contra os abusos e acabaram sendo condenados à forca, à morte, esquartejamento e representam esse movimento dos conjurados baianos, tá? Bem, atividade 4. Sobre a reação da administração portuguesa em relação aos conjurados baianos. Assinale a alternativa correta. A. Puniu os intelectuais brancos que articularam todo o movimento rebelde. B. Castigou os ricos, pois tais financiavam os panfletos. C. Condenou à morte afrodescendentes pobres. E D. Atendeu somente uma reivindicação, a redução do preço dos alimentos. Acabamos de falar nesse assunto. Boa atividade, daqui a pouco a gente corrige.
Voltamos. Espero que você tenha acertado. Vamos corrigir? Resposta correta. Condenou à morte somente afrodescendentes pobres. Acabamos de falar nesse assunto. E chegamos ao final da aula. E eu quero aqui relembrar com vocês os principais aspectos que nós estudamos na aula de hoje. Primeiro, a Conjuração Baiana, esse movimento, né, que envolveu vários públicos, vários grupos sociais, tá, de várias classes, ricos e pobres, brancos e negros, pardos. Esse movimento lutou por melhorias econômicas, políticas e sociais. Tá? A reação da coroa portuguesa foi condenar à morte 4 líderes, todos afrodescendentes e pobres. Acabamos de responder uma questão nesse sentido. E na próxima aula, vamos estudar por que a corte portuguesa veio para o Brasil em 1808, bem como suas ações em solo brasileiro. Pois por enquanto nós vamos terminar de estudar essas rebeliões da América Portuguesa. Obrigado por sua atenção e na próxima aula, não se esqueça, nós vamos estudar a chegada da corte, da família real no Brasil em 1808. Até a próxima aula!